Estava na faculdade um dia, um amigo meu me mandou uma mensagem e disse, faculdade de Rádio e TV, ele disse assim, tá tendo um processo seletivo na Band. Eu fui lá fazer esse processo seletivo, não sabia para qual programa que seria, não sabia para que era aquilo, era um teste de RH, né? Fui passando pelas fases e no final fui aprovado e descobri que tinha sido aprovado para a produção de um programa chamado Descontrole na época, que era o programa do Mion, que é meu padrinho na TV. Felipe Solari, 42 anos. Assim, em São Paulo, 1982. Mas filho de pais argentinos, né? Filho de pai argentino, mãe brasileira. Eu não, assim, não cheguei a morar. Mas até os meus 17 anos eu nunca tinha passado um Natal e um Ano Novo aqui no Brasil. Assim, eu sempre, seja quando acabavam as aulas, né? A gente se mandava para a Argentina e eu sempre passava lá com a família de lá e tal. A minha conexão lá é muito grande, cara. Eu gosto, tenho raízes muito, muito fincadas ali e me sinto de verdade um cara privilegiado de poder viver e conhecer de perto essas duas culturas que são muito especiais e que por causa do futebol criou-se muita rivalidade, assim, né? Às vezes é na brincadeira, às vezes não é, as pessoas levam mesmo a sério, mas eu acho que a América do Sul em geral, né, as veias abertas da América Latina, assim, eu acho que a gente tem que se aproximar cada vez mais dos países da língua espanhola, que essa língua, a diferença de língua cria uma barreira aqui pra gente. Mas eu acho que a gente é pura América Latina. Assim, sou corintiano aqui, eu sou Boca Juniors lá, né, cara? Lá eles falam muito que o Boca Juniors é a metade mais um, né? La mitad más uno. Que é tipo assim, eles sempre estão em maioria, né? É sempre a metade e mais um. Então é sempre 51 contra 49. É o time do povo, né? O Boca Juniors é o time do povo. Eu acho que o Boca Juniors representa um pouco na Argentina o que representa o Corinthians aqui, assim. É um time de região portuária, né? E um time que representa muito o seu país e o seu povo, assim. Então acho que os dois se conectam nesse lugar. Assim. Cara, assim, eu cresci em estúdio de filmagem, porque meu pai é diretor de comercial. E eu cresci ali entendendo todas as etiquetas, né? Ele sempre me colocando muito essa etiqueta de como se portar dentro de um estúdio, que eu acho que é algo que depois eu levei comigo, assim. Porque é um micromundo ali, né, que acontece dentro de um site de filmagem, assim. E existem, sim, maneiras de você se portar, ou oportunidades que você tem de observar as coisas acontecendo ao seu redor. Você tem ali figurinista, maquiador, diretor de câmera, o diretor, né? Você tem muitas funções acontecendo ali, então aquilo é um grande aprendizado, acho que eu tirei muito isso daí. Só que sempre que eu estava no estúdio, eu não queria ser ninguém que estava ali, né? Eu queria ser quem estava na frente, na parte iluminada do estúdio, né? O estúdio tem muito isso, tudo escuro, e o que acontece na frente da câmera é iluminado ali. Então eu de fora, eu ficava vendo aquilo e falava, cara, aquilo fazia brilhar meu olho, de um jeito muito genuíno. Eu não sabia ali que eu queria ser apresentador, que eu queria ser comunicador, eu queria estar ali, né? Eu via ali, eu enxergava ali uma mágica, assim. Deixa eu passar a sirene, estamos em São Paulo, dia hoje, dia 24 de setembro, terça-feira. Terça-feira. No tempo e espaço. Mas retomando, eu estava falando do estúdio, né? Esse lugar que muitas vezes o cinema mostra uma pessoa olhando uma gravação e vendo tudo aquilo como um mundo encantado, assim. Inclusive o filme do Chaplin também mostra muito isso, como ele enxergava as pessoas que estavam na frente da câmera, né? De uma maneira muito mágica e tal. E eu com certeza enxergava assim também, de um jeito muito mágico. Então eu já sabia que eu queria estar ali, mas não sabia como que eu ia desenrolar aquilo, cara. Tanto que eu começo como ator e depois que eu vou parar como apresentador, né? Os testes eu fazia meio por mim mesmo, assim, não tinha muito um apoio do meu pai, porque ele também não queria se colocar num lugar de QI, né, do quem indica, assim, sabe? Ele queria mesmo que eu conseguisse pelos meus próprios méritos, assim. Então, cara, eu fiz muito teste de VT, né? Eu conheci todas as produtoras de São Paulo, passei horas ali esperando ser chamado com a sua claquete, né? O papelzinho com o teu nome escrito, a altura, idade, a agência de atores que você estava indo, né? Era da Companhia 2. Então você chegava ali e fazia
muito tenso, um momento muito diferente da comunicação, um momento muito diferente da publicidade também. Não era tão fácil entrar na frente de um estúdio. O clima, eu acho que hoje em dia ele é bem melhor e mais receptivo para as pessoas. Eu acho que nos meus anos 90 o clima era mais pesado, assim, realmente nesses lugares. E você entrava ali quase como uma marionete mesmo, para fazer o que eles pediam para que você fizesse. Eu sinto que quanto mais personalidade você tivesse naquele momento, mais ia te atrapalhar. Você tinha mesmo era que seguir o que era dito. Mas tudo isso também foi um aprendizado. Tomei muito mais não do que sim. Fiz muita figuração, sabe? Que ficava ali no fundo, porque eu não estava fazendo aquilo para aparecer naquele momento, eu estava fazendo aquilo porque eu entendia que era preciso um processo até eu chegar onde eu queria chegar. Então eu aceitava fazer a figuração por R$ 150, passava a madrugada inteira, uma vez numa pedreira gravando para Close Up, lembra aquela marca de pasta de dente? Era bem jovem o comercial, bem moderno, e aí, era uma rave e eu era um dos participantes da rave, lá no fundo, mas eu estava lá para ver os diretores trabalhando, para tentar fazer amizade, poder entrar cada vez mais no meio e tal. Mas no fim foi por outros caminhos que eu acabei entrando mesmo. Estava na faculdade um dia, um amigo meu me mandou uma mensagem e disse, faculdade de Rádio e TV, ele disse assim, tá tendo um processo seletivo na Band. Eu fui lá fazer esse processo seletivo, não sabia para qual programa que seria, não sabia para que era aquilo, era um teste de RH, né? Fui passando pelas fases e no final fui aprovado e descobri que tinha sido aprovado para a produção de um programa chamado Descontrole na época, que era o programa do Mion, que é meu padrinho na TV. Isso a gente está falando de 2001, eu estava com 18 anos, 19 anos, e a gente está falando aí de 23 anos atrás, né? E entrei como estagiário ali, e mal sabia que a história toda estava começando, assim. Hoje, fico muito feliz, cara, de poder dizer, assim, olhar e ver a jornada que foi e que está sendo construída, assim, sabe? Tenho orgulho dela, assim, com a maior humildade do mundo, mas o que eu levo disso não são os grandes momentos de fama, os grandes momentos de MTV lá no VMB, que eram uns momentos muito legais e tudo mais. Eu levo as poucas e boas amizades que eu fiz nesse meio, que é um meio complicado, um meio cheio de meandros, e que algumas caixas de Pandora estão sendo abertas, inclusive, nesse momento, sobre esse nosso meio artístico tão complicado, Brasil, fora do Brasil, e eu acho que você ter o seu... Isso, exatamente, de você ter a sua índole intacta ali, entendeu? Perto de tanto pedregulho caindo, assim. Então, e isso não é fácil não, viu, cara? Isso talvez seja o mais difícil, assim, você às vezes abdicar de grandes chances em nome dessa verdade. Cara, eu entro na Band como estagiário, conheço o Mion, e aí quando ele volta pra MTV, ele me leva junto, ele tem muito essa coisa de que ele leva pessoas, né, das produções que ele foi passando, ele vai montando um time, né? Então um era da produção da Jovem Pan, o outro era da produção da Band, não sei o que, ele vai... E eu acabei entrando aí nessa barca, fui pra MTV, trabalhando atrás das câmeras, como produtor, assistente de direção, mas com um objetivo muito forte, claro, dentro de mim, que é, eu vou aproveitar essa oportunidade e eu vou, né, tipo assim, vou perseguir esse meu sonho de virar VJ, né, que eu tinha o sonho de virar VJ. O sonho da galera ali, né, daquela geração, assim, né. E, cara, eu deixei muito currículo na MTV, eu tentei muito entrar lá. E, no fim, acabei entrando por outros caminhos, assim, que foi através dessa oportunidade do Mion. E aí, a partir daí, caminhei com as minhas próprias pernas também dentro da MTV, assim, fui construindo a minha história lá, depois de tantos anos observando o Mion também, que para mim foi uma escola, fazer o programa, operar o TP, né, eu fazia o teleprompter dele, passava o texto para ele. Então, durante muito tempo, eu via ele seguindo o texto, saindo, improvisando no canto do palco, e aí ele voltava para a câmera e ele pegava o texto no lugar que ele tinha deixado antes. Então tudo isso foi sendo uma escola para mim, uma faculdade prática, aprendendo com um cara que é um monstro no ao vivo, assim, ele é um monstro, porque comandar um ao vivo não é só você apresentar bem, é você comandar o circo todo mesmo, assim, todos os integrantes, os câmeras, a plateia, né, a direção, você é uma peça, você é o centro gravitacional
de uma gravação. O apresentador é o centro gravitacional de uma apresentação, de um programa. E se você está num programa de auditório, então, é muito desgastante fazer, né? Quando você acaba morto e quebrado, assim. Ah, cara, eu acho que os meus melhores momentos eu passei com os meus ídolos de adolescência, né? Imagina, eu fiquei amigo do Chorão. Pô, a gente já falou muito disso, assim, sobre a conexão com o Chorão, que foi uma, poxa, caramba, né? De conhecê-lo, hoje em dia cada vez mais ele vai se tornando tão distante, né, o Chorão, porque vai ficando cada vez mais tempo da perda dele, assim, mas criando um espaço enorme ali. E então, cara, para mim realmente esses foram os melhores momentos, assim, quando eu pude encontrar pessoas que eu admirava e trocar sabe, de igual para igual, assim. Então, assim, esses eram os grandes momentos. E o VMB também era um grande momento, assim, era um encontro, os bastidores do VMB, viver tudo aquilo e viver a história da música naquela década foi muito especial. Cara, fazer essa transição é sobreviver, né? É falar sobre sobrevivência, assim, né? Porque eu trabalhava num sistema onde eu esperava ser chamado por uma emissora para ir lá e apresentar um programa com toda uma estrutura por trás. Maquiagem, cenário, luz, câmeras. A internet te traz para o chão e te coloca num espírito mais jovem e mais do teatro ou mais daqueles primeiros projetos que a gente faz, porque é tudo muito mais braçal. Você não vai mais esperar alguém te chamar, você vai criar a sua realidade. E por mais que possa parecer distante, você pode criar essa realidade a hora que for. Ah, é aquele programa que eu podia ter começado 2 anos atrás. Não, começa e vai fazendo, porque a distribuição do conteúdo dentro desse universo da internet, a distribuição do conteúdo vai fazendo o seu projeto, que antes era só algo, né, algo não palpável, e cada vez mais ficando algo concreto, assim. Então, a internet permitiu com que você não precise mais esperar a MTV te chamar para ser um VJ. Você vai lá e você vira o VJ na hora que você quiser, né? Tendo muita força de vontade, entendendo do game do YouTube, né, ou do game das redes sociais, que é um game de entrega, que é um game de algoritmos e de números, que no fim as tuas redes sociais são as vitrines do teu trabalho, né? Quem está passando pela tua rede social está passando na frente da tua loja, na rua, e o que você está expondo lá são seus posts. É o jeito que você se mostra para que essas pessoas que estão passando na rua entrem na tua loja. E aí, no caso, entrem no teu Instagram, te sigam ou nas redes sociais e comecem a te acompanhar para que lá na frente você entregue algum produto aí sim, né, para eles. Criando uma realidade completamente diferente. E aí eu acredito que foi o grande divisor de água. Comunicadores que deitaram nessa cama do conforto que a televisão te entregava, que é o carro passando para te pegar ali, você chegando com o teu camarim próprio e tal, toda essa estrutura fez com que muitas pessoas não buscassem o conhecimento técnico do audiovisual. Então não sabem operar a câmera, a edição, o YouTube. YouTube parece um bicho de 7 cabeças, entendeu? Para comunicadores que são maravilhosos, para comunicadores que foram meus ídolos de adolescência. Comunicadores gigantes e que às vezes não conseguem implementar essa transição por conta de que você precisa colocar a mão na massa, você precisa saber operar. Você pode montar uma equipe, você vai montar uma equipe. Mas há um jogo sendo jogado nas redes sociais que é diferente da televisão? Mas os princípios são os mesmos. O número de like é o número da audiência. A marca indo, tipo, né, o teu post é quase que o teu programa, o teu quadro. Então, assim, a lógica caminha muito parecido. Mas você tem que colocar o peito aberto e às vezes se expor numa coisa que você acha que é meio... Você pode achar que é meio ridículo, porque você já tem mais de 40. E, cara, derrubar esses mitos é muito importante. Acho que o fato de eu ter trabalhado antes, atrás da câmera, e ter sido produtor, estagiário, editor, me deram essa oportunidade de quando eu precisei fazer o projeto realmente 100% sozinho, que é o canal do YouTube, que acho que todo mundo que começa um canal do YouTube tem que começar 100% sozinho.
e não tem que começar com uma super estrutura, que tem muita gente que faz isso, né? Vou começar meu canal de YouTube, vou criar uma super estrutura, já contratei a produtora, contratei o não sei o quê, e o canal não traciona, porque não é sobre superprodução, é sobre genuinidade hoje em dia. Hoje em dia você pode ter um cenário muito da hora e uma transmissão 8K, mas se você não estiver entregando genuinidade na internet, as pessoas não vão comprar o teu barulho. Então, admiro muito mais quem começou pequeno e piano e foi crescendo, aí chegou a ter o seu grande estúdio, aí hoje em dia a gente está vendo canais de YouTube se transformando em verdadeiras emissoras mesmo, né? Os meninos dos podcasts aí podem dizer isso. Começaram com uma sala e o seu podcast, hoje em dia tem um prédio e os seus podcasts viraram uma grande emissora de podcast, que é um meio que é um meio que eu amo, né, cara? Que é um meio que eu amo. O podcast eu tenho um carinho, parece um irmão meu, assim, tipo, quando falam podcast, eu me sinto, pô, super próximo, né, cara? É, fiz o primeiro podcast em vídeo, né? E era muito engraçado, porque as pessoas não tinham, você ainda tinha que explicar o que era podcast. Você ainda tinha que explicar o que era podcast. E é maluco você imaginar que você tinha que explicar o que era podcast 5 anos atrás. Porque a palavra ainda não era, as pessoas ainda não entendiam o que era esse conteúdo, nesse formato, né? Ah, meu, nas noites nubladas que todos temos na vida, assim, sabe? É, aquele momento que você fala assim, e agora, mano? Você vê teu meio mudando 100%, você se vê numa idade, né? Você vê a coisa, os mais jovens pegando, e aí você lembra, caramba, é verdade, já fui esse cara de 23 e era fácil demais, tudo vinha, tudo chegava. Porque assim, aí sim, os 20 e poucos anos são maravilhosos. Então, quando você se vê passando por essa transmissão, por essa transição, você tem dois caminhos, cara. Ou você se entrega ou você não se entrega, né? E eu comecei a buscar algo. Eu falei, eu preciso arrancar algo, cara. O que está acontecendo nesse meio? O YouTube me dava um certo medo, aquela coisa do youtuber, que na época significava uma coisa mais moleque, mais jovem, que tinha que fazer umas palhaçadas e não sei o quê. E eu tava morrendo de medo de entrar nesse lugar. Isso. E aí eu vi o podcast, cara. Aí eu vi na gringa rolando o podcast, esse formato, que nada mais é que um formato de night show. Nada mais é que a Marília Gabriela já fez podcast a vida inteira no De Frente com Gabi. Não tem nenhum segredo aí. O que acontece sim são releituras dos mesmos formatos, porque as novas plataformas vão aparecendo. Então, se a Marília Gabriela naquela época fazia um programa De Frente com Gabi, era um programa de entrevistas, hoje em dia ela faria um podcast, porque o programa de entrevista virou um podcast. Por que que virou? Por causa da plataforma, a internet, que chegou aí, os aplicativos de áudio, os aplicativos com imagem, então você transformou tudo isso, reembalou tudo isso, mas nada mais é do que o velho e bom programa de entrevista. Por isso também, às vezes, quando eu falo sobre ter feito o primeiro podcast em vídeo do Brasil, legal, ok, mas não tem nenhuma grande novidade aí. É um programa de entrevistas, assim. Realmente eu peguei ali e talvez estivesse mais ligado numa... Quando a gente é uma... Quando aquela parada tá prestes a explodir. A tendência, exatamente. Aquilo era a tendência e eu acho que eu antecipei e falei, tá, então no lugar de fazer um programa de entrevista, Solar Entrevista, vou chamar podcast. E essa palavra, ela realmente mudou, assim, pô, quase tudo pra mim, cara. Quase tudo pra mim. Eu pude continuar sendo um apresentador com os meus cabelos grisalhos, entendeu? Que é, assim, uma brincadeira, mas também é uma simbologia de que com 21 anos eu estava fazendo a parada e com 42 eu estou fazendo também, tá ligado? E é o que eu digo, bater lá no topo é um negócio que muita gente vai experimentar isso, inclusive hoje em dia com a facilidade das redes sociais. Agora, manter por muitos anos é uma luta constante, é uma briga constante. E ainda quero continuar, cara. Ainda quero estar nas próximas tendências, nas próximas transformações do meio que eu trabalho, que eu amo e que eu quero trabalhar até o fim dos meus dias. Foi nesse momento de muita dificuldade, além que eu estava procurando o que fazer, que eu também me entendi como comunicador, que eu me entendi como um apresentador. Eu já tentei atuar, né? Eu já dirigi, já tive uma produtora chamada Guilhotina Filmes.
mas é quando você precisa se encontrar e você precisa também chegar para você e dizer, você é isso, aposte nisso, porque também às vezes você abre muito o teu leque e aí você é muita coisa e não é nenhuma no fim das contas, né? Então, entender que eu gosto, que eu amo comunicar, que eu gosto de ficar sabendo das notícias e passando para frente, e resenhando, e contando, e fazendo análises também, que eu acho que a comunicação é muito um poder de síntese. O que está acontecendo, você pega, mastiga, sintetiza e entrega para a tua audiência da sua maneira de falar, com o seu jeito de colocar as palavras, intenções e atitudes. Então eu me divirto aí, eu me divirto, eu sou, sabe, não encho o saco nunca. Minto, já enchi o saco. Quando eu tava lá, jovem, fazendo gravação todo dia, oportunidade pra caralho, chegou, tive muitos momentos onde eu falei, puta, meu, não aguento mais, hein? Pô, tô cansado, porra, queria descansar, porra, não sei o quê. Aí quando você sai daquela movimentação, você para pra pensar e você vai, caralho, eu reclamava, eu estive de saco cheio, e aí eu me proibi de ir de saco cheio para alguma gravação. Nunca mais, cara, na minha vida, entendeu? Porque você batalha tanto para chegar lá. E aí quando você... Isso acontece em todos os lugares, tá? Quando você tá e você virou e você tá fazendo tudo naquele meio que você tanto amava, você começa talvez a desdenhar daquilo e quando você perder, vai te fazer falta. Então, assim, hoje em dia eu valorizo, cara, todas as gravações. É chegar com muita boa energia, porque você nunca sai mal de uma gravação também. Cara, eu acho que o espírito jovem é importante, viu? Porque realmente quando a gente fala do podcast, eu me vi dividindo papos e conversas com uma molecada muito jovem. Que eu achei que não, a gente não ia se conectar e a gente acabou se conectando. Alguns lembravam da época da MTV porque pegar, outros não. Outros já tinham uma referência já mais próxima, tipo do Legendários, não sei o quê. Mas você começa a perceber que conforme as gerações vão chegando, se você não imprime ali um novo trabalho, você vai ficando marcado só para aquela geração ali. E eu gostaria de... Mas não é fácil. Não é fácil porque a gente, quando moleque, muitas vezes tem pouca paciência de ouvir a pessoa mais velha, a pessoa... Né? Cara, o sol ali tá uma coisa maravilhosa, né? Abençoando essa... Realmente abençoando. Bom, perdemos o Twitter, né? Eu acho que esse fim do Twitter aqui no Brasil mostrou pra gente algo que o Black Mirror já vinha falando há um tempo, né? E que a gente enxergava como algo distante, que é o fim de uma rede social, do dia para a noite. Então você é algo porque você tem milhões de seguidores naquela rede, e do dia para a noite você não é mais nada, né, nesse sentido. Ou seja, se aqueles milhões de seguidores te tornavam alguma coisa, quando você perde eles, você volta a estar numa estaca zero, assim, do dia para a noite. Então a gente precisa, isso deixa muito claro que a gente precisa tomar muito cuidado nessa diferenciação de quem somos nós na rede social e quem somos nós de verdade, no nosso dia a dia. Porque a gente tem que cuidar melhor da gente do que das nossas redes sociais. E tem gente cuidando melhor das redes sociais do que delas mesmas. Tem gente que prefere estar bem na rede social e não se importa de estar mal na vida pessoal. Nos bastidores da vida pessoal, que eu quero dizer, porque a gente sabe o quanto tudo isso é ilusório. Então, do dia para a noite, pessoas perderam monetização, tinha gente que ganhava dinheiro com o Twitter. Mas do dia da noite, mas do dia para a noite também, a gente teve um certo alívio, né? A gente teve uma rede social a menos, a gente teve 400 mil hashtags a menos passando por você naquele dia, a gente teve 80 vídeos de acidente a menos, a gente teve, ou seja, como a gente vai sendo contaminado, né? E a gente se torna o Tamagotchi que a gente tanto alimentou, a gente se torna quem está alimentando, a gente são eles, né? Os algoritmos, as grandes empresas de tecnologia, o algoritmo que sabe o que você vai jantar antes de você saber o que você vai jantar. Porque o algoritmo tem uma leitura do que você fez nas últimas 16 terças-feiras à noite. E o algoritmo sabe muito bem o que você faz na terça-feira à noite com frio. Então ele já sabe que você vai pedir uma pizza naquele dia. E você ainda nem percebeu isso. E chega de noite, quando você abre o teu aplicativo, a primeira coisa que ele te entrega é exatamente o que você queria comer. Então a gente está entregando a nossa vida, a gente está deixando eles estudarem a gente para tomarem conta.
E aí eu já entro diretamente, já emendo na inteligência artificial. A inteligência artificial, ela precisa ser domada, ela é quase como um cavalo selvagem, né? Ela vai te entregar o que você ensinar. Se for um grupo terrorista ensinando a inteligência artificial, você acha que ela vai entregar o quê? Né? Então a gente tem muitos aspectos. A gente tem o aspecto da segurança, da inteligência artificial, Ex Machina, aquele filme maravilhoso, né? O perigo da máquina ter tanta informação que ela vai começar a tomar as decisões próprias, né? O que difere? O que mantém a inteligência artificial sendo apenas robotizada? E qual é a virada de chave? Aonde que essa inteligência artificial pode se tornar perigosa para a gente? E também tem a discussão do meio artístico, né? As vozes dos cantores que já se foram e cantoras sendo usadas, você poder triplicar, quadruplicar a tua produção de conteúdo, e se eu fizer um vídeo aqui em português, eu transformar esse meu vídeo em inglês, italiano e alemão e criar um canal em inglês, em italiano e alemão e poder fazer o teu conteúdo girar o mundo, basicamente, as tuas ideias girarem o mundo. Dá para você trabalhar muito de perto com a inteligência artificial e ela ser uma grande aliada no seu trabalho. Mas eu fico com as teorias da conspiração. Eu vejo uma lógica nos roteiros de um Black Mirror, de uma Ex Machina, ou seja, há uma lógica sim, há um caminho que se ele for realmente seguido, a gente pode vir a correr risco com tudo isso. E o que a gente está vendo é o caminho sendo feito. Né? A Boston Robotics, lá, que é aquela empresa dos cachorros, robôs e não sei o quê, que às vezes tem algumas demonstrações desses robôs já com a parte de armamento, é desesperador. É desesperador. E eu acho que cada vez mais a gente está transformando a ficção científica dos filmes em realidade. Bom, eu ia fazer uma resposta muito protocolar, assim, que é uma coisa que eu estou achando muito importante nesse momento, a regulamentação de tudo isso. Para a gente manter a nossa sobriedade e a nossa sanidade no meio disso tudo, é que tudo isso seja que tudo isso seja colocado em lei, que tudo isso seja usado de forma muito clara, até onde você pode ir, até onde você não pode ir, porque a gente já está enlouquecendo com tudo isso, assim, entendeu? Então, hoje em dia o grande ativo é você não ter um RG virtual, ou seja, você não ter nenhum arroba, você não terem como te achar. Essa é a verdadeira tipo assim, statement, né? Que é tipo assim, o seu verdadeiro discurso de resistência. Então você, né? E quem sabe, porque a gente não tem mais essa possibilidade, o nosso nome já está aí em tudo quanto é cadastro dessas redes. Mas quem sabe as gerações futuras não vão começar a vir com uma, sabe, querendo mudar tudo isso e sair de tudo isso, assim, porque a gente sabe como os nossos cadastros nas empresas acabam tornando a gente marionetes deles, assim, exatamente. A minha pergunta era, tipo assim, o que a gente precisa fazer, né, como ser humano. Cara, eu acho muito louco como a gente está se afunilando, né? A gente quer estar no olho do furacão, assim. Então todo mundo precisa estar morando muito junto, um em cima do outro, tá todo mundo muito encaixado, sendo que o Brasil, São Paulo, é enorme, tá cheio de terra para cá, mas ninguém quer. Todo mundo quer estar cada vez mais amontoado em lugares cada vez menores. E, pô, definitivamente a gente não nasceu para isso, né? A gente não nasceu. Se a natureza tinha feito algum esquema de árvores que tem andares, e aí a gente não nasceu para morar um em cima do outro, a gente não nasceu para não pisar numa terra por meses e meses e meses, e você achar que você está fazendo uma puta terapia porque tem uma caixa de terra no teu estúdio de yoga, e aí você tira o pé e você coloca o pé na terra numa caixa de terra que está no meio da cidade, entendeu? Então, eu acho que cada vez mais a gente está se distanciando de quem somos nós, de qual é a nossa origem, assim, seres solares no sentido de estarmos ao ar livre, né, convivendo e caçando a nossa comida. A gente perdeu tudo isso. E eu sempre me pergunto, como ser animal,
perder tudo isso e ficar sentado no sofá pedindo tudo, que chega ali, meu, embaixo da portaria, a gente tá deixando de ser humano, né? Então, eu acho que essa busca... Engraçado, né? Vai ser cada vez mais difícil ser humano, tá ligado? E eu acho que essa é a verdadeira busca. Essa é a verdadeira coragem de hoje em dia, assim. Abdicar de muitas coisas do mundo virtual para viver um mundo real. Que talvez não... As pessoas não vão ficar vendo você no teu mundo real. Mas é sobre a alegria que você tá sentindo, não os outros, né?